Graça e paz, meus amados irmãos. Todos sejam bem-vindos à casa do Senhor. Aqueles que não estão aqui presentes conosco, mas que nos acompanham através da internet, que o Senhor possa estar com cada um neles, com o seu Santo Espírito, né? Trazendo aí a inspiração da sua palavra. Amados, diante de tantos pedidos que me foram feitos, dentre os pedidos está o tema do santuário. Uma pessoa me pediu para que eu passasse um estudo sobre o santuário. E eu falei para esta irmã, especificamente, que o santuário, ele é um tema tão profundo, tão abrangente, e apesar de ser tipos tão simples de se enxergar, mas neles, nesses símbolos, nessas sombras, nós costumamos chamar de tipos, né? Tipos. Estereótipo, né? Os tipos. É que há muitas informações. Portanto, nós criamos uma série. Nós vamos estudar aqui o santuário alguns domingos. É uma série com vários temas específicos. E hoje a gente vai dar abertura. Vamos fazer a introdução com o estudo, começando praticamente mostrando que tudo o que nós vamos ver do santuário antigo, aquele tabernáculo que o Senhor mandou construir lá no deserto, todo ele, tudo que havia nele eram sombras, eram tipos que deveria se encontrar com o original, com o antítipo lá na frente. Então, hoje nós vamos começar logo vacinando todo mundo aí que vai assistir esse estudo, já preparando para os próximos estudos, que tudo que você vai ver no santuário a partir dos próximos estudos são tipos. E então, nunca está preso ali a coisa literal. Né? Nunca coisa literal, porque era a forma que Deus encontrou para falar de coisas profundas que a mente maltratada pela dura servil daquele povo lá do deserto não conseguia captar, e o Senhor precisava ensinar aquele povo que não tinha o devido conhecimento, dando leite, que Paulo fala, né? Começando pelo leite, para depois chegar então ao verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, que está na tipologia, nas questões espirituais. Então, nossa série aí, o santuário, hoje vamos estudar o tabernáculo lá do Sinai, o tabernáculo construído lá no deserto do Sinai. Pois bem, vamos lá. A palavra tabernáculo vem do latim tabernaculum. É um diminutivo de taberna, cabana, tenda, um pequeno lugar simples para habitar. No hebraico, a palavra é mishkan, uma palavra usada para descrever uma residência ou um lugar de habitação. O Altíssimo ordenou que fosse construído um tipo de sua eterna morada, para ensinar ao povo sobre o seu verdadeiro e único lugar de descanso. Então ele usou todos aqueles tipos para transmitir uma série de informações espirituais muito ricas e muito profundas, que a gente vai aqui com muita humildade, pedindo a inspiração do Santo Espírito de Deus, que nos ilumine para entender isso, né? Esse é o nosso objetivo aqui a cada estudo. Como sempre, a gente sempre vai buscar a origem, o princípio dessa revelação. Está no livro de Êxodo 25, versículo 8 e 9, que diz assim, ó: o Senhor dizendo a Moisés, o representante de Deus diante do povo e o representante do povo para com Deus. O Senhor disse a Moisés: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Fareis do mesmo jeito que eu mostrar a você, né? O Senhor está dizendo que vai mostrar a Moisés ali
o que ele deve fazer. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esta palavra, no meio deles, é uma palavra no hebraico que não significa exatamente habitar entre eles. Porque neste momento eu estou entre vocês. Mas esta palavra no hebraico, eu esqueci a palavra agora. A palavra no hebraico, quando ela fala no meio, ela está falando neles. Neles. Aqui. Me farão um santuário porque eu quero habitar no meio deles. Ou seja, né, se fosse escrito hoje em português, o Senhor diria, habitar nele. Falando em duplo sentido, no santuário, fisicamente, mas querendo dizer em nós. Vamos ver isso, vamos ver esse tipo, vamos aprofundar essa questão. Que referência o Senhor deu a Moisés para coordenar a construção do tabernáculo? Ele deu uma certa referência, porque Moisés não poderia fazer um santuário às cegas, né? O Senhor disse assim a Moisés, vê, pois, vê, preste atenção, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Isso é Êxodo 25, verso 40. E em Êxodo 26, 30 ele diz, levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então o Senhor, ele diz a primeira vez e ratifica. No verso anterior, que a gente leu no 25, versículo 8, ele diz, conforme o modelo que eu te mostrar. Então o Senhor, ele vai, só no livro de Êxodo, ele vai encontrar aqui 3 ou 4 vezes, onde ele diz, segundo o modelo que eu te mostrei, que você viu o modelo. Muita gente acredita que este modelo que Moisés viu era exatamente o que o Senhor mostrou pelo santuário celestial. Já imaginou? Tem muita gente acreditando nisso. Que Moisés viu o santuário celestial. Se nem João, aquele que recebeu as visões apocalípticas, que viu uma série de coisas nos céus, viu querubins com cabeça de touro, cabeça de homem, cabeça de leão, cabeça de águia voando, viu Jesus no meio de 7 candeeiros, no lugar, entre aspas, equivalente ao lugar santo do santuário celestial. Viu Jesus com olho de fogo, pés de bronze polido, saindo da boca dele uma espada. Isso não era um homem, isso era um monstro. Mas as pessoas acham que João viu um santuário literal no céu. João está vendo símbolos. A Moisés foi dado tipos e João está vendo símbolos. Grandes símbolos. Entendido isso? Tem muita gente achando que Moisés viu o santuário celestial. E o texto é claro. Conforme a maquete, conforme a planta, as fotos que eu te mostrei lá no monte, as imagens que foi te mostrado a ti. Em hipótese alguma, eu posso entender que este santuário que Moisés viu lá no monte, este modelo é o santuário celestial. Porque o santuário celestial, nem de coisa física ele precisa. Porque cada móvel do santuário celestial, do santuário terreno do Sinai, ele tipifica algo espiritual, algo invisível. E aí, tem muita gente acreditando em determinadas coisas sem levar em consideração, inclusive os textos. Hoje a gente vai desmistificar isso. Hoje a gente vai buscar respostas na Bíblia para entender o porquê todo o santuário do Antigo Testamento, ele é típico. Ele é um tipo. Tudo. Não dê literalidade a ele nas coisas espirituais, principalmente nas coisas celestiais. E vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Que evidência bíblica temos que o modelo que Moisés viu no Monte Sinai não era a cópia exata de um santuário nos céus, mas apenas um tipo, ou seja, uma sombra
Paulo vai usar o termo sombra, né? Aqui no Nordeste a gente não chamaria sombra, chamaria o quê? Resta, né? Os meus avós chamariam restas. Resta é isso aqui, ó, que está aparecendo aqui na tela. Isso é uma resta, né? A Bíblia chama de sombra, né? Pois bem, vamos ver aqui no livro de Êxodo 27, do versículo 1 e o versículo 8 diz assim, ó, farás também o altar. Esse altar aqui é o de sacrifício, aquele onde você levava um animal morto, depois de limpar, lavar, tirar a pele, você colocava ele lá em cima para ser queimado. Farás também o altar de madeira de acácia de 5 côvados, será o seu comprimento, e 5 côvados a sua largura. De 3 côvados de altura, oco, olha que impressionante, um altar que era oco, vazio por dentro, oco, e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Então, lá no monte, no mesmo momento em que foi mostrado todo o santuário, foi mostrado tudo, o santuário, as cortinas, foi mostrado a Moisés. Imagine no céu um santuário de cortina. Foi mostrado ali um altar de sacrifício oco, um baú, uma churrasqueira quadrada, com uma grade de ferro por cima, oco. Um lugar vazio, um lugar de sacrifício. Por que era vazio o oco por dentro? A gente vai ver lá na frente que tem um lugar que vai ficar vazio, não é? Um lugar onde aconteceu um sacrifício e que ficou vazio, né? Não tem uma tumba vazia lá em Israel até hoje? Pois bem, oco, preste atenção. Aí eu pergunto para vocês, se foi o modelo do santuário celestial, no santuário celestial tem um altar de sacrifício? Tem alguém levando cordeiro para matar lá? Existe um altar de sacrifício, um altar celestial? Existe uma pia? Para se lavar de quê? Entendem? Eu peguei só um verso falando do altar. Se eu fosse falar de todos os instrumentos do santuário, vocês vão ver que não tem nenhuma possibilidade de o santuário celestial existir igualmente do modelo que foi no Antigo Testamento. Nenhuma possibilidade. Ah, não, mas no Apocalipse diz que João viu o santuário e Jesus pegou o incensário e jogou lá. Tem um incensário. O santuário tem incensário. Tipologia. O que é o incensário, segundo o Apocalipse? A fumaça de cheiro suave, que é a oração dos santos. É uma tipologia. Não é necessário que haja um incensário. O incensário é um vaso. Quem é vaso na Bíblia? Vaso. Pessoas. A fumaça que sai cheirosa do santuário. A oração do justo, que pode muito ter seus efeitos, que sobe ao céu. A fumaça que era queimada aqui do animal ou do incenso, ia para onde a fumaça? Você sabia que isso era o clímax do sacrifício santuário? Era o clímax, estava ali? O clímax do sacrifício estava ali. É chamado de sublimação. O momento em que o homem chega na porta do santuário com um cordeirinho para matar em seu lugar, ele entrava no santuário. Ali era o início. No momento em que aquele animal era queimado e o seu corpo se transformava em fumaça que subia para Deus, ali acontecia a sublimação, que era o ponto mais alto. O santuário foi feito para isso. E a gente precisa entender esses detalhes. A gente vai se aprofundar nisso quando formos falar dos sacrifícios. Vamos falar de muitos temas aqui do santuário, mas vamos falar dos sacrifícios também. Vamos lá. Como não existe um altar de sacrifício nos céus, onde não há morte, onde não há pecadores presentes para apresentar seus sacrifícios, jamais o santuário do Sinai poderia ser uma cópia de um santuário físico nos céus que os olhos mortais de Moisés teriam alcançado. Quem é que conseguiu enxergar lá? Paulo conseguiu enxergar o terceiro céu, o paraíso, o lugar onde deveria estar esse santuário. E Paulo falou assim, eu não consigo dizer para vocês. Porque coração nenhum, mente nenhuma conseguiu imaginar o que é aquilo. Olho nunca viu, Moisés não viu. Olho nunca viu, mente nenhuma é capaz de imaginar e não há palavras na boca do ser humano para explicar isso. Não tem sentido, né? Vamos lá.
os olhos mortais de Moisés teriam alcançado. Moisés viu a imagem de uma planta ou uma maquete do que deveria se construir, e não um santuário celestial. Vamos lá. Aqui é uma maquete do que seria o santuário lá do deserto. Eu vou explicar aqui. Habilita aí o mouse aí para que os irmãos que estão acompanhando na internet consigam enxergar aí lá. Pronto. Então, essa parte que está coberta aqui, deixa eu voltar para cá, que ali os irmãos não veem aqui. Essa parte que está coberta aqui era o santuário propriamente dito. Aqui eram 2 cômodos. Tinha uma divisão aqui, ó, que essa parte lá do fundo era chamado lugar santíssimo. Vamos estudar isso aqui, viu? Com planta, com tudo, a gente vai explicar todos os ambientes do santuário, o que fazia em cada um deles. Vamos explicar tudo isso. Hoje é só o tipo e o antítipo. E essa primeira parte aqui, que era uma entrada aqui, era chamada de lugar santo. O primeiro cômodo, lugar santo. O segundo cômodo, um lugar santíssimo. Mostrando claramente uma evolução. O que tinha aqui era bronze. O que tinha aqui era prata e ouro. O que tinha aqui era só ouro. Uma evolução. Esses metais, quanto mais preciosos, mais mostram uma evolução de santidade. O homem que está aqui no mundo, e ele vai até chegar a Deus do último nível. É uma evolução de santidade. Ok? E uma evolução espiritual. O sacrifício era o primeiro passo do homem. Ele se sacrifica, mata o velho homem. Depois que ele mata o velho homem no sacrifício, ele faz o quê? Ele vai agora se purificar. Aí depois, dentro do Santíssimo, ele vai, inclusive, faz um caminho muito perfeito que a gente vai ver aqui. Então, o santuário era isso aqui, ó. Desse lado aqui estavam 3 tribos, aqui 3 tribos, aqui o sol nascente, leste, norte, leste, vamos botar aqui o mouse aqui, leste, aqui o norte, aqui o sul e aqui o oeste. O sol nascia aqui e se punha aqui. Ok? Então, o homem vinha daqui, ó, ele entrava aqui, o queria sacrificar, encontrava os sacerdotes aqui, aqui ele botava a mão sobre a cabeça do animal, era imolado o animal era colocado aqui para ser queimado, o sangue era derramado aqui no pé do altar, e dependendo do sacrifício, ele entrava com parte do sangue para dentro do santuário e lá aspergia diante do véu que separava o santo do santíssimo. Ok? Isso era o santuário. Você já imaginou um santuário desse no céu? Já imaginou? Como que se iria realizar as cerimônias lá? Pois bem, vamos entender melhor isso. Por que o santuário terrestre não poderia ser uma cópia física idêntica do santuário celestial? Alguém pode questionar assim. Mas, Fábio Amaro, no livro de Hebreus, Paulo está falando que o santuário do céu, Paulo está dizendo que tem um santuário no céu. E Paulo fala lá, claramente, né, o que é esse santuário no céu. Paulo vai dizer no mesmo capítulo que ele fala do santuário celestial, capítulo 8, capítulo 9, ele vai dizer bem claro que o santuário da terra era sombras, eram tipos, e não a realidade das coisas. Paulo vai dizer que não é a realidade das coisas. Ok? No mesmo capítulo. A gente vai também examinar sobre isso. Não vai ficar nada aqui que a gente não examine. Vamos lá. Olha o que diz aí, ó. Livro de Hebreus. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Dons e sacrifícios. Aqui nos da terra, eles ofereciam, na maioria das vezes, só sacrifício. Poucos foram sacerdotes espirituais que ofereciam dons. Mas Paulo está dizendo que o verdadeiro sumo sacerdote, apontando para Cristo, é aquele que oferece as duas coisas, dons e sacrifício. Você já viu algum sumo sacerdote, Arão, chegar e batizar Moisés com dons? Quem é o único que batiza com dons? Jesus Cristo. Ninguém dos sacerdotes lá do santuário do Antigo Testamento batizou ninguém com dons. É Cristo quem capacita com dons. Ok? Primeiro ponto importante, para você entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Né? Eu digo Paulo porque eu acredito que Paulo escreveu o livro de Hebreus.
Estudamos? Vamos estudar a lição de Hebreus ainda. Eu vou provar no final que é Paulo. Vamos lá. Oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso, era necessário que tanto esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer, ele mesmo. Os da terra ofereciam dos outros. Mas esse aqui oferecia ele mesmo. Ora, se ele estivesse na terra, Jesus Cristo, nem mesmo sacerdote seria. Ele não era da tribo de Levi, não podia ser sacerdote. Era filho de Arão, né? Visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra do santuário celestial. Tá assim? Das coisas, não é do santuário celestial. Porque estamos falando de coisas celestes, não de uma estrutura física. Continuando, ele diz: assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Em nenhum momento, nem lá no Antigo Testamento, e nem na linguagem de Paulo no Novo Testamento, na Nova Aliança, Paulo diz assim: conforme o modelo que foi te mostrado no monte, que é igual ao modelo, que é igual ao santuário celeste. Paulo não diz isso. E nem tem nem a intenção, de forma implícita, dizer isso. Estamos falando de coisas. Um altar de sacrifício, literal aqui na terra, representa uma coisa espiritual. Uma visão completamente distinta, não de algo material, que vai acontecer espiritualmente no céu. O que aconteceu é o que vai acontecer. Ok? Vamos lá. O que é a sombra ou figura tipológica, exemplo de tipo e antítipo? Eu trouxe aqui uma ilustração para facilitar você que não conhece ainda essa linguagem tipo e antítipo, para que você entenda. Vou lhe mostrar aqui exemplos, inclusive, do próprio santuário. Vamos lá. Preste atenção. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica. Aqui no capítulo 6 de Números, é quando nós vamos estudar sobre os sacrifícios. Vamos ver sobre isso aqui. Sobre oferta pacífica, oferta de elevação, oferta de oblação, né? Oferta de comunhão, oferta de... A última oferta, esqueci agora. 5 tipos de oferta que a gente vai oferecer o homem comum. E tem, nesse contexto aqui, a oferta dos próprios sacerdotes, ok? Então, vamos ver aqui. Oferta de um cordeiro. Se é literal, no céu tem um rebanho de cordeiro. Tem alguns anjos que cuidam dos cordeiros. E lá no céu tem morte, porque alguém está matando o cordeiro. Concordam comigo? Vamos lá. O que é o tipo cordeiro? Vamos perguntar. Eu fiz aqui uma tabela aqui, tipo e antítipo. O tipo é aquilo que é literal. O tipo é aquilo que é literal. A imagem aqui está estranha, né? É isso mesmo. Um cordeiro. Cordeiro é um animal jovem, ainda virgem, porque ele não tem idade adulta para cobrir uma ovelha, e é até 1 ano. Quando você for no restaurante comer um cordeiro, você sabe que ele é um animal novo, até 1 ano. Muita gente diz, eu não gosto de comer cordeiro porque tem gosto de leite. Claro, ele é novo. É um animal até 1 ano. Depois de 1 ano ele deixa de ser cordeiro. Ok? Então o Senhor pediu um animal de 1 ano sem defeito, pela culpa, oferta de culpa, pelo pecado, etc. Ok? E aqui nós temos o carneiro. Carneiro, veja que ele já tem o chifre desenvolvido, ele é um animal adulto. Ele cobre as ovelhas, não é mais virgem, ele cobre as ovelhas. E ele é maior de 1 ano, ele tem mais de 1 ano, vai ter 2, 3 anos. Ficou entendido porque Deus pede um cordeiro de 1 ano sem defeito? Porque ele apontava para Cristo. Aquele que morreu jovem, com 33 anos, que não foi casado, que não deixou filho. E se você andou assistindo o filme de Leonardo da Vinci aí, O Santo Grau, aquilo é uma lenda. Tem gente que me ligou quando assistiu aquele filme, me ligou agoniado para mim. Fábio Amaro, Jesus ele casou com Maria Madalena, tem filho. Meu amigo.
Isso foi um romance escrito por Leonardo da Vinci, que inclusive morou dentro de mosteiros da igreja e que teve problemas lá por dentro, que eu não vou entrar aqui nesse caso aqui agora, né? E aí questionou, inclusive, a igreja toda devido a isso. Tem gente que está agora ficando agoniada até com um filme de Hollywood. Tem uma acreditando até em filme. Daqui a pouco vamos criar outros absurdos. Ok? Então, olha, isso aqui é o tipo. Era coisa literal. Aí eu pergunto, o que é o antítipo? O que é o antítipo? Quem disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem disse isso? João Batista. Com quem? Jesus Cristo é um cordeiro. Olha a diferença da coisa literal para o real. Isso é um tipo. Isso é um tipo e aqui um antítipo. Isso aqui é uma sombra, isso aqui é a realidade. O santuário inteiro era uma sombra. A realidade é outro nível. É outra coisa de nível espiritual. Muito além. Como as coisas do céu nós nunca vimos, então é muito diferente daquilo que a gente acha que é. Outro ponto. Os pães aqui, ó. Os pães ázimos. Pode tirar os pães ázimos, ó. O pão ázimo estava dentro do lugar santo lá do santuário. Eram 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel, no lugar santo. Pão ázimo é um pão sem fermento. Porque o fermento na Bíblia é uma tipologia do pecado. Então, o pão ázimo, ele era um alimento. O que mais? Lá também havia o candelabro, com a luz que iluminava lá. Era um candelabro com 7 lâmpadas que estava o tempo inteiro aceso, não podia apagar. Então, era o guia, obviamente, ali dentro era fechado, era escuro, você tem que ter aceso para que o sacerdote pudesse caminhar ali por dentro. O que é o antítipo? Olha aqui, ó. Quem foi que disse, eu sou o pão da vida, quem comer de mim nunca mais terá fome. Eu sou o pão que... Quem disse isso? Quem disse que era o pão? Quem disse que aquele pão apontava para ele? Jesus Cristo. Quem disse, eu sou a luz do mundo? Jesus Cristo. Entendeu a diferença entre tipo e antítipo? Por que o santuário tinha tudo aquilo? Vamos adiantar, vocês vão compreender ainda muito mais. Mais um. Esse aqui é o santuário que a gente mostrou. Esse é o tipo. Agora eu pergunto, quem seria capaz de apresentar o antítipo? Se na Bíblia não tem. Você vai imaginar, vai inventar coisa, vai além do que está escrito? Não pode. Quem é o antítipo? Cristo é o antítipo. O mesmo. Ele representa o santuário. Vamos ver. O tabernáculo que Moisés fez era um tipo ou sombra que apontava para quem? Que pessoa? Olha o que Cristo diz aqui em João 2,19. Respondeu-lhe Jesus, derribai este santuário, falando do corpo dele. E em 3 dias eu levantarei. Em 3 dias eu me levantarei. Em 3 dias o meu Pai me levantará da sepultura. Falando do corpo dele como santuário. Derrubem este santuário. Cristo, todo o santuário do Antigo Testamento apontava para Cristo. Assim como Cristo, Jesus Cristo aqui na terra, no seu corpo finito, ele teve um fim para poder ressuscitar num corpo incorruptível muito superior. Assim também, o santuário do Antigo Testamento teve um fim. Ele cumpriu o seu papel. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo que separava o santo do santíssimo rasgou-se do alto a baixo. De alto a baixo. O texto não diz rasgou-se. Não, rasgou do alto a baixo. O Senhor dizendo assim, ó, eu acabei de rasgar, de cima para baixo, de Deus para o homem. Acabei de rasgar toda essa tipologia do Antigo Testamento, do santuário, e agora vamos estabelecer uma nova aliança. Mais um verso. Jesus é o primeiro e mais perfeito santuário de Deus entre os seres humanos. Ele é o modelo. Assim como o rei santuário do Antigo Testamento era o primeiro modelo. Não é? Por que o primeiro santuário do Antigo Testamento foi substituído por um mais glorioso? O segundo.
Os judeus estão querendo construir o terceiro agora lá. Mas por que o primeiro santuário de cortina foi substituído por um segundo, majestoso? O primeiro só tinha uma pia, o segundo tinha 7. O primeiro só tinha uma mesa com 12 pães, o segundo tinha 7 mesas com 12 pães. O primeiro só tinha um candelabro, o segundo tinha 7 candelabros. Com muito ouro, com muita riqueza. O altar de sacrifício do segundo era 5 do primeiro. Era gigante. Com 3 níveis de sacrifício. Olha que coisa impressionante. Assim como Cristo, o corpo dele inicial, era um corpo mortal. Mas quando ele ressuscitou, o segundo é muito glorioso. Então, tudo isso foi sendo permitido. Davi, que é uma tipologia de Deus, o Pai, na Bíblia. O seu filho Salomão, uma tipologia de Cristo Jesus. Davi pede para construir o templo, mas quem constrói é Salomão, o filho. O filho quem constrói o templo. Quem vai erigir o templo é Salomão, a tipologia do filho. Está tudo lá no Antigo Testamento. Então, quem mais, no exemplo de Jesus Cristo, também se tornaria santuários vivos? Olha que coisa linda. Vamos perguntar a Paulo. Paulo diz assim, ó, não sabeis vós que sois o santuário de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós? O que foi que o Senhor disse lá para Moisés? Me farão um santuário para que eu habite no meio de vocês. Olha onde ele quer habitar. Ó. Não sabeis vós que vocês são o santuário do Espírito Santo de Deus e que Deus habita em vós. A verdadeira habitação de Deus é aqui. Jamais Deus habitaria aqui. Tem igreja que, na hora do culto, coloca até 2 cadeiras, manda fazer uns tronos, né? Uns tronos, esse aqui é para Jesus Cristo. Eles confundem, né? Isso aqui é para Deus. Aí coloca lá. Como se Deus fosse habitar no ambiente. A Bíblia diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no templo que as mãos dele mesma fez. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Olha aí o antítipo. Olha aí o antítipo. O santuário de Deus somos nós. Mas, Fábio Amaro, você está desvalorizando os templos, as igrejas, as catedrais, os lugares de oração? Não, são úteis. São como sinagogas, lugares de estudo. Isso que a gente está falando aqui agora. É para isso que existe esse lugar. Para estudar e compreender a palavra de Deus. Para adorar a Deus através de louvores também, o que nós fizemos há pouco tempo. Mas o verdadeiro templo onde Deus habita quer dizer ficar o tempo inteiro sem sair. A gente não fica o tempo inteiro aqui. Mas Deus quer ficar 24 horas por dia. Aqui. Porque é a habitação dele. Sois vós. É o que Paulo diz. Paulo vai dizer ainda, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo, quando ele fala corpo aqui, ele não fala estômago, perna, braço, ele está falando do corpo aqui referindo à mente. O vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Olha que coisa linda. Nós pertencemos a Deus por criação. Hoje, homens e mulheres espirituais pertencem a Ele não só por criação, mas também por redenção. E o Espírito de Deus habita em nós, porque nós somos os verdadeiros templos de Deus. Você acha que um Deus vivo, a Bíblia, um dos títulos mais lindos que eu encontro na Bíblia, falando de Deus, é o Deus vivo. Vocês já leram isso na Bíblia? O Deus vivo. Aí eu pergunto, o Deus vivo habitaria num ambiente inanimado, sem vida, de feito de tijolo, de pedra? Ele habita num templo chamado mente, que é fantástico aqui. Sabe qual é o tamanho da minha mente? O tamanho da minha mente é o tamanho do universo. Salomão, quando foi construir
O templo, quando ele foi inaugurado, desculpe, quando ele acabou de construir, que foi inaugurar o templo, ele fez uma oração, uma das mais lindas que tem. Ele disse assim: Senhor, a gente fez essa casa, com as minhas palavras, a gente fez essa casa para o Senhor, mas a gente sabe que isso aqui não cabe ao Senhor. Por quê? A terra inteira é apenas o estrado dos teus pés, é a poeira que está no estrado dos teus pés. Os céus inteiros não podem te conter. Como é que o Senhor cabe dentro dessa casa? Na oração de Salomão. O próprio pai Davi já tinha escrito um salmo louvando a Deus, dizendo que os céus, né? Os céus contemplam a glória de Deus e o firmamento dá louvor a ele, devido à sua grandeza. E Salomão só entendeu o que o pai disse. Olha que coisa linda. Nós assistimos aqui um documentário, eu até coloquei um link um dia desse no grupo também para os irmãos verem, sobre uma viagem pelo universo. Acho que todos que estão aqui assistiram esse documentário. Eu não sei qual o canal que produziu, não sei se foi o National Geographic, não sei quem produziu. Mas era uma viagem no cosmos. O homem numa nave que voava não sei quantos mil anos-luz aqui, em alta velocidade. E ele saía da Terra, passava pela Lua, pelos planetas, chegava no centro da Via Láctea, passava pro lado do Sol, o nosso Sol aqui da Via Láctea, a nossa galáxia. Ele saía da galáxia, passava pela próxima galáxia, a galáxia vizinha, chamada Nuvem de Guimarães. Eles passavam por essa galáxia. Muitos outros sóis, ele passava por milhares de outros sóis. Cada galáxia tem os seus sóis, né? Tem galáxia que tem um Sol, tem galáxia que tem mais de um Sol, etc. E eles passavam. Quando ele estava não sei quantos milhões de anos-luz, ou seja, a Terra já não... As galáxias já se tornaram poeiras. Imagina a Terra. A Terra já não existia mais. Não tinha como você ver nem com microscópio. E quando... Foi algo que me arrepiei, eu chorei por dentro de tanta emoção. Quando ele puxa a imagem que mostra o universo, com todas as galáxias de longe, sabe o que é aquilo? Uma mente humana que estava ali naquela imagem. A mente humana é exatamente os sinapses dos neurônios fazendo conexões elétricas um no outro, mandando informações. E naquele momento eu entendi, olha, é aí onde Deus habita, na minha mente, porque a minha mente é o retrato exato do que é o universo. É o espaço, o único espaço que cabe Deus, é a minha mente. Não é no meu estômago, não é no meu coração, não é no meu cérebro, é na minha mente. A mente é a consciência, é onde é um lugar sem tamanho, é onde está o nosso espírito, a razão. Não é a massa encefálica, é algo que está dentro dela, algo espiritual, intocável. Um dos exemplos que eu quero trazer para vocês aqui, ó, é o próprio caminho do santuário aí, ó. O caminho do santuário ele é interessante, porque esse era o caminho. O primeiro objeto que você entrava no santuário era o altar de sacrifício. O segundo era a pia. Quando você entrava, ia logo para o lado direito, que era a mesa com os pães da proposição. Do lado esquerdo, o candelabro com as 7 lâmpadas. Aqui ao centro, no véu que separava o Santíssimo, havia um altar de incenso. Altar de incenso. Onde o homem queimava o incenso, que sempre tipificou as orações dos santos. Cheiro suave que subia para Deus. E no santíssimo lugar estava aqui, exatamente sobre a cabeça, né? A arca da aliança, os 10 mandamentos estavam lá dentro, como Paulo falou assim, ó, vai chegar o dia que Deus vai fazer uma nova aliança com vocês. Ele vai pegar as leis escritas em tábuas de pedra e colocar dentro do vosso entendimento. Essa é a nova aliança. Tem gente dizendo que nova aliança é o Novo Testamento escrito. Nova aliança está muito claro na Bíblia. É a compreensão deste vaso, deste baú, que simboliza cada um de nós, onde Deus, a nossa mente, onde Deus quer colocar dentro dela as suas leis, a sua vontade. E a tampa, que a gente vai estudar também sobre esse detalhe, o propiciatório, que é a tampa do baú, da arca, é um símbolo do selo, do fechamento, onde estava a presença de Deus. Aqui em cima, dentro, no meio desses 2 querubins aqui, a imagem está pequena, mas quando formos estudar só sobre a arca, a gente vai ver aqui a imagem maior, havia um fogo aqui,
chamado de Shekinah, que era a presença de Deus. Ninguém acendia, ninguém apagava. Era uma luz, uma glória que Moisés e Arão não entendiam o que era aquilo. Era o poder de Deus. Exatamente sobre a tampa. Por isso que nós seremos selados com o nome de Deus. Aqui, ó, na mente, na fronte, na testa. Ok? Então, tudo que está aqui no santuário, todo esse conhecimento que nós temos aqui do santuário, nós vamos encontrar em toda a Bíblia, inclusive na palavra profética. E aqui nós temos aqui uma série de informações que cada móvel desse vai transmitir para a gente. Vamos estudar isso, cada detalhe. Primeiro, a lei, na sequência, a lei, o testemunho. Você dá um testemunho estando sujo? Não, o seu testemunho está quando você é purificado pelo Espírito, é do limpo, a pia. Nós temos aqui os mandamentos, temos os estatutos, os preceitos e a arca da aliança, pacto e juízo. São os dois. Aqui nós temos praticamente toda a doutrina do cristianismo aqui, nesses sete móveis, né? São 7 móveis aí. São quantos móveis tem aqui? Alguém sabe contar? Conta para mim rápido. Quantos móveis tem aqui? Quantos móveis tem aqui? Vocês estão contando? Como? São 7 móveis. Presta atenção. O primeiro é o altar de sacrifício. O segundo é a pia. Deixa eu voltar aqui para ver na outra imagem. O primeiro é o altar de sacrifício. O segundo é a pia. O terceiro é a mesa com os pães de proposição. O quarto é a menorá, ou o candelabro, ou o castiçal. São vários nomes. E o quinto é quem? O altar de incenso. O sexto, a arca. O sétimo é a tampa, o propiciatório. Muito pouca gente consegue enxergar isso. Mas lá o Senhor separa. Farás a arca assim, assim. Depois farás o propiciatório, que é a tampa. São 2 móveis. Entendam isso. São 7. E vocês vão entender por que são os 7. Vamos lá. Segundo Paulo, por que o santuário feito de tecidos, de peles, de madeira e de minérios não podia abrigar em si mesmo o Deus vivo? Por quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Antigamente o homem apresentava o quê? O seu próprio corpo ou um cordeiro? O homem, no santuário, sacrificou algum homem? Por que o homem não podia ser sacrificado? Porque é um animal imundo. Você já viu um homem comer outro assado na brasa? Homem tem unha fendida? Tem. Mas rumina? Mas também não é um quadrúpede, né? É um bípede. Vamos lá. Então, olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Apresentei as vossas mentes. Por que ele fala corpo? Porque a mente controla o quê? O corpo inteiro. Não adianta dizer, vou dar minha mente para Jesus, mas aí o meu corpo está todo errado. Pode isso? Ele está dizendo, agora eu rogo a vocês que não matem mais cordeiro. Ofereçam vocês mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, a partir da razão. Não é mais da coisa física. Agora é da razão. Mas, Fábio Amaro, para mim adorar a Deus, eu também preciso usar coisas físicas. Claro, concordo. Mas as coisas físicas são apenas para auxiliar, num valor bem menor. Porque Deus busca para quem o adore em quem? Quem o adore em espírito e em verdade. Disse Jesus Cristo à mulher samaritana lá no capítulo 4 de João, versículo 23 e 24. Deus busca adoradores, e os adoradores dele é em espírito, é racional, é com a mente. Se alguém está dizendo aí para você, olha, na adoração da minha igreja, eu vou colocar um tapete de fogo, e você vai pisar no tapete de fogo e vai resolver tudo na sua vida, coisa física, um tapete mesmo. Vou vender para você um cipó de goiabeira, para você bater no seu filho para expulsar o demônio do menino.
Tem gente fazendo isso. Vou vender para você um feijão que cura a Covid. A coisa física está sendo trazida à tona para a religião moderna. E o povo está se apegando à coisa física, achando que esses tipos ainda têm validade. E novos tipos que a Bíblia nem cita nem manda fazer. Vocês entendem? A fragilidade do religioso, ele é sempre preso à coisa física. Ele precisa ver alguma coisa. Senão ele não entende. Inclusive, eu estou trazendo todas essas imagens para vocês aqui nessa tela. Porque se eu fosse falar sem essas imagens, a maioria já estava no terceiro ronco, terceiro sono. Porque isso é do homem. Da fragilidade do homem. O homem espiritual não. Ele é o ser racional que vai, a partir da informação, processar esta verdade que vai causar uma transformação na sua vida. Olha o que diz o apóstolo Paulo ainda. Qual a verdadeira e santa habitação que Jesus Cristo, nosso Senhor, e também Deus o Pai, habitam espiritualmente? Vamos perguntar ele aqui. Ó. Respondeu-lhe Jesus e disse: se alguém me amar a mim, guardará a minha palavra, e meu Pai também o amará. E viremos, eu e o meu Pai, para ele, e faremos nele morada. Se você perguntar qual é o templo que Deus frequenta, Deus e Jesus, a minha mente. Ele não é nem frequenta, morar. Ele não vem para frequentar você aqui no dia de sábado. Se você marcou um encontro com Deus só no dia de domingo à noite, só no sábado pela manhã, só na quarta-feira, ou qualquer outro dia, você não entendeu ainda a mensagem. O verdadeiro evangelho. Ele não quer frequentar você uma vez, 2, 3 por semana, não. Ele quer morar em você. A religiosidade faz com que você marque um encontro numa determinada igreja, tal hora, tal dia. Não. Deus, você adora Ele o tempo todo, porque Ele habita em você e você precisa estar nele. Os santos são os santuários de Deus, como Jesus também habitará nos santos com os seus santuários, como seus santuários. Como isso vai acontecer? Vamos perguntar. Gálatas diz assim, ó, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações, coração aí é mente, tá? Os vossos corações, o espírito de seu filho que clama Abba, Pai. Que clama Abba. Por que é que Deus quer habitar em nós? Por que é que Cristo tem que habitar em nós primeiro e Cristo vem trazendo o Pai junto com Ele? Para que Ele nos ensine a dizer o quê? Pai. Para que Ele nos ensine a dizer Abba. O que quer dizer Pai? Abba, Pai. Ele quer nos ensinar porque o pecado e o inimigo levou a gente para distante do nosso Pai. O diabo passou a ser o nosso Pai, como Cristo disse, né? E agora, com a redenção em Cristo Jesus, nós voltamos a ser filhos adotivos de Deus com o verdadeiro Pai. E nesse processo de reeducação, para sermos filhos obedientes como Cristo, o filho modelo, o filho exemplo, aí o Espírito de Cristo vem fazendo uma limpeza geral no templo, lavando, purificando o templo inteiro, através de sacrifícios, para que eu agora possa conhecer e reconhecer Deus como meu Pai novamente. Tudo, veja que não é no âmbito físico, é no âmbito espírito. Espírito de Jesus no meu coração, espírito. Por que ele não usa o termo mente aí? Porque tem a palavra mente também no grego aí. Ele usa coração, porque o coração das Escrituras Sagradas, ele é o centro das emoções. A mente é o centro da razão, mas o coração é o centro das emoções. Então o Espírito de Cristo, quando entra em nós, ele equilibra as emoções. Ele deixa o homem completamente equilibrado em tudo. E essa é a primeira coisa que ele tem que fazer. Quando eu estou dividido entre a razão e a emoção, eu passo a ser quase que um bipolar. Alguém que tem comportamento bipolar. Em algum momento você está cheio de razão. No outro momento, perdeu a razão, virou a emoção. Né? Só o choro, só a alegria, só o riso. Né? Por isso que o Espírito de Cristo vem fazer isso conosco primeiramente.
Os homens santos e redimidos são os santuários vivos de Deus e de Cristo. Mas, e os santos? Onde eles encontrarão morada espiritual como seus santuários? Deus tem o santuário dele. Jesus tem o santuário dele, que somos que é a nossa mente. E nós? Cadê o nosso santuário? É esse aqui? Isso aqui é uma sinagoga. Isso aqui é um salão de reunião, né? O santuário somos nós. Vamos ver. João diz assim: nela, na nova cidade, na cidade, no reino de Deus, a nova Jerusalém espiritual que Deus está construindo, né? Nela não vi santuário. Está vendo, meu Pedro? Como é que Deus dá um tipo lá no Antigo Testamento, um santuário no deserto? Aonde ele levou o povo para o deserto lá, e na nova terra, que é o verdadeiro lugar de habitação, não tem santuário lá. Já imaginou? E alguém quer colocar um santuário literal no céu. Nela, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o próprio Senhor Todo-Poderoso. E quem mais? E o Cordeiro. A Bíblia diz, o próprio Cristo diz na oração do capítulo 17 de João, ele diz o seguinte: meu Pai, assim como nós somos um, em que sentido? Eu habito em, né? O Pai está em mim e eu estou no Pai. Nós somos um, disse Cristo. Que eles também sejam um. E eles sejam um em nós, dentro de nós. Olha que coisa linda. Como é que eu posso fazer isso? Deus é o meu verdadeiro templo. Eu não venho aqui para encontrar Deus nesse lugar, porque Deus já deve estar dentro de mim. Como é que eu vou encontrar alguém que já está comigo 24 horas? Eu venho aqui para encontrar os meus irmãos, para abraçar os meus irmãos, para comungar com eles no mesmo louvor, no mesmo conhecimento. Eu não venho aqui para encontrar Deus. Eu venho aqui para trazer o Deus que está comigo para encontrar com o que está com você. Por isso que Deus, no seu reino perfeito, Ele é o nosso templo. É possível, pelo poder de Deus, que os homens santos estejam em Deus, assim como Ele pode estar nos santos? Só abrindo um parênteses na questão anterior. De novo, eu vou dizer aqui para que não haja dúvida. Eu não estou dizendo que é desnecessário templos, igrejas, casas de adoração como essa. Não. Isso é muito necessário. Porque é aqui que nós nos unimos, nos congregamos, estamos juntos. E isso é um mandamento de Deus. A congregação é um mandamento de Deus, ok? Precisamos. Então é possível, pelo poder de Deus, que os homens santos estejam em Deus, assim como Ele está nos santos? Vamos perguntar a Jesus aí no capítulo 17 aí de João. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, né? Que também eles, os seres humanos, sejam um também. Olha a unidade espiritual, unidade que vem inicialmente pelo congregar, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus fala, eu neles, a primeira coisa é eu entrar neles. O meu espírito tem que chegar nele para dar uma varrida lá, uma lavada, uma purificada geral, né? Eu neles e tu em mim. Agora já imaginou? A pessoa de Jesus, falando de uma forma literal aqui agora, a pessoa de Jesus Cristo vem e entra em mim. Mas cadê o Pai? É só Ele que vai entrar? Mas se o Pai já está em Cristo, quando Ele entra, já não está junto? É o que Ele está dizendo aqui. Ó, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que amastes a Ele assim como tem amado a mim, como me amaste a mim. Sendo Jesus Cristo o Filho do homem, o nosso perfeito exemplo, como poderemos estar no Pai, o Deus Todo-Poderoso, como o nosso perfeito santuário? Vamos ver como é que isso acontece. Olha o que diz Cristo, João 14, 10 e 20. Não crês tu que eu estou no Pai? O Pai é o meu templo, disse Cristo. Olha, o meu Pai é o meu templo. Eu estou nele. Estou no templo, como eu estou aqui nesta igreja agora. Eu estou no meu Pai, é o meu templo. E que o Pai está em mim, que eu sou templo de Deus.
Aí ele diz assim, ó, o verso 20: naquele dia vocês conhecerão. Vocês não sabem como é. Vocês entendem que é uma comunhão espiritual, mas vocês nunca viram como é que é isso nesse sentido. Mas naquele dia vocês conhecerão como é que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Olha a perfeição aí, como o Cristo fala da unidade aí. A verdadeira comunhão através da adoração no templo, do verdadeiro templo, né? Hebreus 9:8 diz assim, ó: dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Enquanto existia a primeira tenda, o primeiro santuário lá do deserto, o santuário do Sinai, que a gente mostrou aqui a foto dele aqui. Enquanto existir para você, enquanto aquilo for válido para você, aqueles rituais for válido, os seus olhos continuam encobertos, para você não conseguir enxergar o verdadeiro santuário. É o que ele está dizendo aqui, ó. Preste atenção no que ele está dizendo. Dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário, do verdadeiro santuário de Deus, compreensão, não está descoberto, ou seja, continua coberto. Enquanto existir aquele santuário do Antigo Testamento. A primeira tenda. Enquanto ele existe como coisa literal na cabeça de muita gente, a sua mente não se abrirá pelo Espírito Santo o caminho do verdadeiro santuário. A linguagem aqui está erudita da parte de Paulo, você tem dificuldade de entender isso. Mas leia direito, se esforce que você vai entender. Como um homem pecador, mesmo sendo redimido, pode ter o Deus Todo-Poderoso como seu santuário na sua habitação e refúgio? Como é que nós, mesmo sendo pecadores, podemos frequentar, entre aspas, Deus, o santuário? Eu sou pecador e ele é perfeito. Ele é santo, ele é puro. Como pode isso? Vamos perguntar aqui a Pedro, né? Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas. Olha o que Pedro está dizendo. Para que, por elas, vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção do pecado, pela purificação, que pela concupiscência há no mundo. Através das preciosíssimas promessas, primeiro do resgate. Olha, Pedro vai falar de uma linguagem muito bonita. Então nós fomos resgatados por Deus de uma vida de escuridão para a luz, das trevas para a luz, de um mundo corrupto para um mundo espiritual em obediência a Deus. Como foi que isso se deu? Por causa das suas grandiosas e preciosíssimas promessas, o meu coração foi constrangido e tocado, e o poder da palavra de Deus em mim me transformou. E agora, com essa transformação, por Cristo, em Cristo, eu me torno participante da natureza divina. Da natureza, mente. Natureza, mente. Tornar participante do conhecimento. Deus, o Espírito de Deus, testifica com o meu espírito, e eu começo a conhecer coisas maravilhosas que faz com que eu participe da natureza divina. Assim como Cristo aqui na Terra, como ser humano, também participou da natureza divina. Para concluirmos, templos de pedra são úteis para proteger os membros da congregação de uma chuva do sol, facilitando a reunião para a comunhão dos santos. Devem ser vistos como lugares consagrados para a santa adoração, mas não devemos confundir com a santa habitação de Deus. O Altíssimo habita em templos vivos, habita em pessoas espirituais. Um Deus vivo jamais habitaria em templos sem vida. Que cada um de nós sejamos conscientes pela palavra de Deus, ou conscientizados, que nós somos templos onde Deus quer habitar. Aonde quer que nós estejamos, o Senhor quer estar conosco. Então nós precisamos fazer aqui uma autoanálise, cada um de nós, para que em tudo que nós vamos fazer, vamos falar,
vamos estar, seja tudo para a honra e glória do nosso Deus, porque somos templos vivos escolhidos para a habitação de Deus. Amém?